Estamos de volta! Band Saúde, segundo bloco, nossa segunda parte e aquele bate-papo, como eu sempre digo, né, descomplicado, acessível, para que você entenda a importância da saúde, da qualidade de vida e para a longevidade, né, minha gente? Segue a gente no nosso Instagram, Band Saúde, tem lá alguns bastidores nossos. Você também pode mandar suas críticas, suas sugestões e até sugestões de pauta. E agora o nosso assunto é descanso, porque o descanso faz parte do nosso bem-estar. E dormir bem agora virou luxo, né, minha gente? Quando a gente não dorme bem, a gente se sente completamente desgastado, nosso dia não rende e isso afeta a nossa memória, a nossa disposição e até a nossa produtividade. Mas se você, assim como eu, tem aquela dúvida de quanto tempo eu tenho que dormir ou então meu sono é muito leve, o que é que eu preciso fazer para mudar esse cenário? Eu trouxe as respostas. Sono é a base de tudo, mas quando a gente olha para a nossa rotina, percebe que nem sempre essa base está firme. Eu mesma tenho um relógio que avalia meu descanso todas as noites. Não é um equipamento médico, não substitui exame nenhum, mas, assim como milhões de pessoas, eu também acabo usando esses dados como um termômetro do meu dia. E a verdade é que, de acordo com ele, a qualidade do meu sono não anda das melhores. Esses relógios, que o algoritmo, ele tenta metrificar, né, se realmente esses ciclos estão sendo obedecidos. Só que não tem nenhum parâmetro de fato científico nisso, tanto que grande parte desses aplicativos estão na categoria de entretenimento, ou seja, a gente não tem acesso ao algoritmo, que realmente não tem assim, a precisão que nós precisamos. E o risco desses instrumentos é gerar um outro problema que é chamado ortossonia, que é a busca incessante pelo sono perfeito. Claro, tem diversas categorias de aplicativos de pulseiras que se tem, mas geralmente eu vejo que, mesmo que não tenha um certo grau de precisão, tem algumas que têm um certo grau de precisão. Concluindo, as que têm um certo grau de precisão, mesmo assim, atrapalha, não pelo aplicativo, pelo algoritmo, é como a pessoa vai se relacionar com aquele metrificador. Fica um pouco na paranoia de querer o sono perfeito. Conversamos com um especialista para entender o que realmente está tirando o nosso sono e como podemos reconquistar uma das coisas mais valiosas da nossa rotina. Uma boa noite de descanso. Não existe saúde sem saúde do sono. Então o sono é essa necessidade fisiológica involuntária. Tentar obtê-la é não consegui-lo. Então se o sono é uma necessidade biológica, necessidade fisiológica básica, e eu trabalho com o conceito do sono sendo o quarto alimento. Então a gente tem o oxigênio, que se a gente ficar sem oxigênio em poucos minutos, coisa boa não acontece com a gente, né? Então, na segunda escala de prioridade, teria o quê? A água. Então, a gente pode ficar até alguns dias com água, mas já começa a comprometer parte de metabolismo, reações intracelular que precisa da água, né? O componente H2O para poder fazer o metabolismo. E a questão do alimento sólido. E o sono é esse quarto alimento sem o qual não existe saúde. Tanto é agressivo para o organismo que a privação de sono é utilizada como instrumento de tortura. Aí já está comprovado o quanto é danoso, né, estar sem o sono. Então, não existe saúde sem saúde do sono. Dormir deveria ser o momento em que o corpo reinicia, que o cérebro organiza o que viveu e que a energia é recuperada. Mas quando a quantidade ou a qualidade do sono cai, tudo começa a sair do lugar. Normalmente as pessoas associam como se ele fosse uma linha reta, ponto A ao ponto B, só que o sono não funciona dessa forma, não é nessa linha reta. Funciona em ciclos, então a gente está acordado agora, que é vigília, a gente vai sair da vigília para dormir, então vai passar por um processo de hipnagogia, que é essa transição. Dormiu, N1, primeiro nível do sono, N2, segundo nível do sono, N3, a camada mais profunda do sono, é o chamado sono sol, que é o sono de ondas longas, o sono de ondas lentas, e depois vem o famoso sono REM, ou REM. O REM é o famoso, né? Só que sempre tem o anônimo, né? Que é o sol. O sol é pouco conhecido, então esse que de fato é o sono mais profundo. Então essa arquitetura do sono, por esses ciclos inteiros, tem a duração de 90 minutos, 1h30. Aí as pessoas me perguntam, e depois acontece o quê? A gente repete tudo de novo, N1, N2, N3, REM, N1, N2, N3, REM, vários ciclos. Então o ideal é que a pessoa tenha 5, 6, 7 ciclos, 4 ciclos desse ao longo da noite, cada um mediante a sua necessidade fisiológica para ter um sono saudável. Acordar cansado virou rotina. A concentração diminui, o humor oscila e o corpo passa a trabalhar em modos de alerta, mesmo quando estamos parados. A N1 e N2 é aquela sonolência superficial. O sono ele só é plenamente restaurador quando ele vai para o N3, que é o sono de ondas longas, sono sol. É revelado agora o mistério do sono sol, que tanto se fala e se comenta muito do sono REM e não do sono sol. E aí, claro, a pessoa diz, poxa, eu passei a noite, dormi, acordei, qualquer barulho acordava.
que ela ficou oscilando entre a vigília, N1, N2, N1, N2, N1, N2, vigília, N1, N2, acordou, foi no banheiro, voltou, N1. Nunca foi aquela ideia do Alice no País das Maravilhas, né? Até onde você vai na toca do coelho. Então, ou seja... O sono profundo é o que repara o corpo. Já o sono REM é o que processa emoções. Quando essas fases falham, a gente sente e muito. O que é que a gente precisa? A gente precisa do completo. A gente precisa de um ciclo completo de 90 minutos, respeitando todas as fases, N1, N2, N3, REM, N1, N2, N3, REM, N1, N2, N3, REM. Isso vai durando. A insônia ela pode ser inicial, ela pode ser de manutenção ou terminal. Então tem pessoas que têm dificuldades em iniciar o sono, tem pessoas que têm dificuldade em manter o sono, tem pessoas que têm dificuldade de fazer ele perdurar até o final da madrugada. Isso na literatura. Eu sempre costumo dizer que o paciente do livro não é o paciente da vida real. O paciente ele apresenta tudo junto ali, misturado. E ainda tem o ronco e a apneia, que muita gente acha normal, mas podem ser sinais de que o corpo está perdendo oxigênio durante a noite, afetando a memória, o humor, a pressão e até o coração. Você vai viajar, você não chega agora assim, entra no aeroporto, né? Você planeja. Então tem um pré, tem um check-in antes, né? Uma viagem internacional, chega 2 horas antes, 3 horas antes, 2 horas antes. E aí quando você chega num destino, você sai de vez do avião, não tem todo um protocolo, vai sair, vai parar, vai retirar as malas, ou seja, tem um antes e um pós. O sono, existe um pré-sono, existe um pós-sono. Então, ou seja, as pessoas não se preparam para aquilo que vai conferir a elas a melhor condição de uma mente vivaz, uma mente ativa, uma memória plena, um vigor cognitivo. Então, qual o horário ideal? Aí, aquela ideia etologicamente, né? O que trouxe a espécie humana até aqui? O que fez com que nossos ancestrais, por milhões de anos, chegassem até aqui? Nós somos exemplar deles, né? Chegamos até aqui. Foi basicamente uma pergunta muito clara. Se tem sol no céu, eu estou acordado, se não tem, eu estou dormindo. A partir disso, todas as outras coisas, eu crivo ao bom senso. Dizia o pré-socrático, tinha um pré-socrático, um pensamento pré-socrático, dizia assim, o bom senso é a medida de todas as coisas. Então, claro, caiu a noite, já é o momento de se recolher. Ah, Anderson, significa o quê? Que 5h30 da tarde eu já estou dormindo, eu tenho minhas coisas. Mas é o referencial. Então, ali já é o momento de ir diminuindo, desacelerando. E os sábios já diziam também que não é sábio resolver todos os problemas num único dia. Deixa um pouco de problema para o próximo dia. Por isso, dormir bem não é um luxo, é uma necessidade biológica e o primeiro passo é reconhecer isso. O segundo é entender que hábitos simples podem transformar nossas noites. Reduzir telas, criar rituais, respeitar horários e buscar ajuda quando a dificuldade vira padrão. Acordei, estou me sentindo bem, estou me sentindo revigorado, estou com mal-estar, estou com tristeza, estou com raiva. Tem pessoas que acordam irritadas. Né? Estou sentindo dor de cabeça, né? A cefaleia. Então tem pessoas às vezes com insuficiência respiratória advindo de uma apneia que tem como reflexo uma cefaleia com dor de cabeça no dia seguinte, vai até um consultório de saúde, sai com uma prescrição de medicamento de dor de cabeça, quando aquilo na verdade era uma apneia que não é investigada, e aí esse medicamento gera diurese noturna que já interfere no sono. Aí eu costumo dizer, Bruna, que é aquela dinâmica, aumenta o pavio e o tamanho da bomba. Se você não entender a origem das coisas, toda vez que a gente quer o atalho, né? O atalho é sempre o caminho mais longo. E a gente não vai buscar a origem das coisas. Então, quando a gente vai buscar a origem das coisas, a gente vê a base, a raiz. Aquela ideia, né? Ou seja, sempre a gente aquela percepção nossa de que eu tenho que inserir algo de fora para organizar o meu organismo. Então, os fármacos são sempre muito bons, são maravilhosos, quando é bem aplicado. E aí, para a gente ter uma figura de imagem, uma metáfora, eu costumo muito bem, você já deve ter tido essa experiência de, quando criança, de repente, ter montado um quebra-cabeça. Todas as peças estavam ali, né? Então você tinha que dar um jeito de resolver com as peças que tinha, porque não era uma peça adicional que você ia colocar, que ia montar o quebra-cabeça, era aquilo que era da função funcional. Então, se você adiciona uma nova peça, a tendência é que você nunca monte esse quebra-cabeça, porque cada peça que você coloca, posterga, monta esse quebra-cabeça, ele confunde ainda mais, porque aquela peça não diz daquele quebra-cabeça. Então, quando você se vale de um elemento externo, é uma variante, né, interveniente ali que interfere na equação, e que você entende, é um paradigma falso, de que eu tenho que ingerir algo para melhorar o meu sono. Nem sempre. Existem alguns transtornos psiquiátricos que geram insônia, existem deficiências hormonais que geram insônia, existem deficiências nutricionais que geram insônia, mas existe a insônia que ela não está vinculada a nada disso. Ela é comportamental, ela tem um CID específico, é o G47, e o padrão ouro. Qual o consenso internacional científico? O consenso internacional científico diz que a primeira linha de tratamento para insônia, ela não deve ser medicamentosa. A primeira linha de tratamento para insônia deve ser comportamental
por meio do tratamento comportamental específico para insônia, conhecido como TCCI, é o padrão ouro. Então aquela ideia, se tem um consenso internacional padrão ouro, por que negamos isso? Vamos ser negacionistas agora? O Band de Saúde vai ali, já volta para um rápido intervalo, mas no próximo bloco tem esporte, tem música, tem animação. Espera aí!